my days before I go, missing the things I won't belong at, missing the streets I'll never walk. These happy faces are pissing me off. I'm sure they know what's going on. Panic attacks, I hate you all. I hate myself for being so weak, 'cause when I'm dying I see a reason to leave. I'm running away from this fate streak, 'cause secretly I wanna leave. To suffocate, I hope it's not the time when it's too late, yeah. Will a God open paradise gate? Somebody please make a hole in my lungs in order to give me my last second chance, even if I don't deserve. Bom dia a todos e a todas. Gratidão a Deus por mais um dia de vida. Gratidão a Deus por mais uma programação da Undime Mato Grosso, que foi planejada aí com muito carinho e dedicação e está sendo realizada. Queremos desejar a todos que todos sejam bem-vindos ao 15º Fórum Estadual Ordinário da Undime Mato Grosso, que traz como tema Educação em Pauta, um olhar significativo na proposta da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem e nas oportunidades trazidas pelas tecnologias digitais, e que tem como objetivo orientar os dirigentes municipais de educação em vislumbrar novas formas de trabalhar a educação, de se comunicar, de se relacionar e de aprender neste momento da crise sanitária provocada pela Covid-19. Sejam todos bem-vindos. Nesta manhã, nós teremos aí uma programação, um ciclo de 3 palestras, em tempo de crise, a resistência do saber na tecnologia, a mordaça. Teremos também educação empreendedora com o Sebrae. Teremos também a plataforma Convive Educação no estado de Mato Grosso. E a comissão eleitoral vai estar aí também apresentando as chapas da eleição da diretoria para o próximo biênio. E também finalizaremos com a conclamação do resultado da eleição pela comissão eleitoral. Sejam todos bem-vindos. E para dar início, eu gostaria de convidar, aí a primeira palestra. Em tempos de crise, a resistência do saber na era tecnológica, a mordaça. Convido para proferir esta palestra Willy Bergamin Oz, da Ferraz Eventos e Treinamentos. Convido para coordenar a mesa a professora Adriana Tomazoni, dirigente municipal do município de Primavera do Leste. Sejam todos bem-vindos. Antes de vocês iniciar, até que vocês organizam aí, Adriana e Willy, gostaria aqui de passar um informe, que hoje, nesse período da manhã, até às 9 horas, é o prazo da finalização da inscrição das chapas. Após esse horário, a comissão eleitoral informará as chapas inscritas, com estabelecimento de prazo para contestação de chapas no chat e a abertura da votação. Portanto, todos vocês que estão presentes, façam um registro de presença que está sendo disponibilizado no link no chat. Sejam todos bem-vindos. Adriana, é com você. Pode apresentar o nosso palestrante. Bom dia, Claudevânia. Bom dia a todos os presentes que estão conosco. Quero desejar as boas-vindas ao professor Willy. Muito bem-vindo ao nosso estado, mesmo que de forma virtual. Muito bom tê-lo conosco. Willy Bergamin Oz é escritor, poeta, mediador de leitura e palestrante.
Estudou filosofia maneira clássica na Nova Acrópole e fez curso de extensão em escrita criativa pela FAI, Faculdade dos Imigrantes de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Atua há mais de 15 anos na área cultural e educacional. Com mais de 50 mil livros vendidos, tem obras para todas as faixas etárias, sendo que seus textos já foram adaptados para o cinema, teatro, música, artes visuais e outros suportes artísticos. Vencedor de dezenas de prêmios literários, Willy teve sua coleção Dulcinea, que traz Dom Quixote e Sancho Panza para os dias atuais, traduzida e publicada na Espanha através da Sociedade Cervantina de Equivias. Foi colunista de diversos jornais e revistas, resenhista literário da revista Acontece e coordenador de projetos especiais de leitura da Biblioteca Pública de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi criador e primeiro apresentador do programa Café com Letras, da TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Como palestrante, já impactou mais de 250 mil pessoas em suas apresentações. Atualmente dedica-se a contribuir com a formação de leitores, professores e novos escritores, ministrando cursos e palestras online e presencial pelo Brasil. Seja muito bem-vindo, Willy, novamente, e a palavra está com você. Bom dia, Adriana. Prazer estar aqui com vocês, falando direto aqui da Serra Gaúcha, hoje friozinho aqui no sul. Eu sei que vocês estão acostumados aí com muito calor, né? Muito calor humano aí em Mato Grosso. Um estado que eu não conheço ainda presencialmente, pessoalmente, mas que tenho muita curiosidade. Quem sabe numa próxima a gente possa estar juntos, de fato, né? Nos abraçando, se cumprimentando, sorrindo, tomando um chimarrão juntos aí. Eu vi que vocês estavam tomando um chimarrão aí primeiro. Então, trago aqui uma palestra, uma fala, como foi bem apresentado, inspirada num dos meus livros, tá? O livro A Mordaça, o subtítulo da palestra é A Mordaça. É um livro juvenil, a Adriana apresentou, né? Eu tenho livros para todas as faixas etárias. A Mordaça é um livro juvenil, é o meu best-seller, posso dizer assim, é o meu livro mais conhecido, mais vendido, teve 7, 8 edições já, virou peça de teatro. É um livro que circulou muito aqui no sul do país e fala exatamente sobre os malefícios e os benefícios das novas tecnologias. Então, inspirada no livro, eu montei essa fala, essa palestra, que nós vamos refletir a partir de agora. Queria deixar meu abraço aí a Claudivânia, o presidente da Undime Mato Grosso, que estava aqui conversando com a gente antes, ao Paulo e o Marcelo da Ferraz, e a todos vocês que nos assistem. Espero que a gente possa ter uma hora aqui de muita troca, de muita reflexão, que eu possa contribuir para esse grande evento. O tema da palestra, né, que me propuseram é Em tempos de crise, a resistência do saber na era tecnológica. Bom, estarmos juntos aqui, online, já é um ato de resistência, né, Adriana? A gente já está resistindo, não só a essa crise de pandemia, mas todo um sistema alienante que a gente vive há muito tempo, né? Há um sistema consumista, idiotizante, alienante mesmo, que nos consome, que nos acachapa há muito tempo. Não é só a questão da pandemia. É óbvio que essa pandemia vem agravar muitas questões que já eram latentes e acelerar algumas outras coisas, como esse nosso encontro aqui, né? Como esse nosso encontro, que já é um ato de resistência por si só. Que a gente possa agora acalentar não só os nossos intelectos, mas também os nossos corações a partir de agora. Eu trago aqui uma imagem bastante eloquente para começar essa nossa fala, né? Que é justamente o mote do livro, como eu acabei de falar. A Mordaça, meu livro, o subtítulo do livro, não sei se vocês conseguem ler aí, que a tecnologia não nos cale, que a tecnologia sirva de ferramenta para melhorar, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Não seria possível esse nosso encontro se não fosse a tecnologia, né? A pandemia acabou colocando cada um no seu quadrado, mas a gente mantém a união, mantém o diálogo, mantém a troca, mantém o enriquecimento através da tecnologia. Eu reflito no livro exatamente sobre isso. Eu não endeuso e nem demonizo a tecnologia, tá? Ela é uma ferramenta
como outra qualquer. Eu uso esse exemplo no livro, né? Um livro feito para adolescentes de 5º, 6º, 7º e 8º anos, mas que adultos leem, se identificam e já me relataram que sentiram a leitura desse livro como um puxão de orelha, né? Porque a gente acaba perdendo a linha com as novas tecnologias. É muito fácil para a gente, adulto, perder a linha na frente de uma Netflix, na frente de uma rede social, né? Perder a hora, perder a linha, deixar de fazer coisas. Imaginem para as crianças e os adolescentes, se não houver um acompanhamento. Então, é sobre isso que o livro reflete e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho a partir de agora. Vamos ver se eu consigo passar os slides aqui. Eu acho que eu não tá passando o segundo slide. Só um pouquinho. Vamos ver. Aí foi. Eu vou dar uma corridinha, tá? Porque nós estamos com o tempo um pouquinho cronometrado. Essa palestra, ela é uma palestra pensada para 1h30, mais ou menos, então eu vou dar uma acelerada, porque a gente tem menos tempo do que isso, tá? O pragmatismo tira o encanto da vida e a torna cansativa. Entretanto, só somos desencorajados a seguir os nossos sonhos, né? Desde criança, a gente é desencorajado a seguir os sonhos, a ludicidade. É engraçado, eu palestro muito em escolas, prof. Adriana, e eu vejo que as crianças, os pequenininhos, recém-alfabetizados, até o 3º ano, eles têm uma ludicidade que aos poucos eles vão perdendo. Eles não têm vergonha de se expor, eles são poetas, eles brincam com as palavras, né? Eles gostam de brincar com o sentido das palavras, eles não têm vergonha de falar, de se expor, e conforme eles vão crescendo, eles vão se acachapando, se intimidando, porque o sistema todo é feito para nos calar, né? A mordaça é um pouco isso, né? Eu vejo a minha geração, a gente tinha medo de mexer nos botões das televisões, né? A gente tinha medo de mexer em algo tecnológico, e aí a gente resistiu muito a aprender a mexer nessas novas tecnologias, diferente das crianças que nascem hoje, né, que já nascem com a mão no mouse. Mas, de qualquer forma, a gente é sempre encaminhado para um pragmatismo de vida, né? E aí, por isso, essa frase. Nós somos desencorajados a seguir os nossos sonhos desde muito pequenos. A falta de sensibilidade de alguns não lhes permite entender que alguém possa não querer este mundo chato em que a única preocupação é ganhar dinheiro. Nesse mundo digital, a gente sabe que gira muito dinheiro. É uma indústria que movimenta muita grana, né? E quase sempre nós somos vistos como mercadorias. Nós que consumimos, somos vistos como um negócio. Tem um documentário muito interessante, passando na Netflix, que tem uma frase bacana que diz assim: existem apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários. Vocês sabem quais são as 2 indústrias que chamam clientes de usuários? A indústria de drogas e a indústria de softwares. Então, quer dizer, a gente é visto como um cliente, como um usuário, nem sempre no bom sentido. É preciso se antenar para isso. Usar as tecnologias ao nosso favor. O meu livro, A Mordaça, é uma distopia. Você sabe que existem as utopias, né? A utopia de Thomas Moros, que vê um continente, um lugar ideal, e a distopia, que é o contrário disso, que é um futuro distópico, apocalíptico, terrível. E muitas das obras literárias e cinematográficas apontam para isso. A Mordaça se encaixa um pouco nesse sentido. É uma distopia que mostra o lado perigoso, tá? Não necessariamente ruim, mas perigoso do excesso de tecnologias. Então, é preciso a gente resistir a isso. O conhecimento é a cura. O conhecimento, saber, sempre foi símbolo de poder. Tá? Roger Bacon já dizia isso, né? Saber é poder. Sempre foi. Só que, por muito tempo, ler, ter acesso a livros, era algo difícil, era algo para poucos, apenas para as elites, né? Hoje ele está acessível a todos, mas de uma outra forma, eles acabam nos alienando com um excesso de entretenimento e pouco conhecimento. Nós vivemos a era da informação, mas a era da informação não é necessariamente a era do conhecimento. Nós temos toda a informação do planeta aqui, na palma da mão. Mas quantos usam isso para
aprimoramento pessoal, né? Claro que muita gente ainda não tem acesso, né, a uma rede de internet bacana e tal, mas a maioria de nós temos, mas poucos usam para crescimento pessoal. Então, é preciso resistir. Essa é a resistência do meu título. Aí eu trago aí uma reflexão do James Joyce, grande escritor irlandês, né? Não apenas resistir, mas promover uma verdadeira revolução. As revoltas armadas não deram certo, ou apenas trocaram as posições dos privilegiados. Basta a gente lembrar lá da França, né? Quando depuseram a monarquia, guilhotinaram lá o rei na Place de la Concorde, lá em Paris, na França, e apenas mudaram as posições dos privilegiados. Desceu a monarquia, subiu a burguesia. Quem conhece um pouquinho da história aí lembra o que Robespierre e companhia fizeram lá na França. Tocaram o terror muito pior do que o rei fazia, né? Tocaram um terror, anos negros, anos de morte, de perseguição, pior do que quando era a monarquia que comandava. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Eu poderia citar vários exemplos, né? A China, a Rússia, enfim, poderíamos ficar aqui uma manhã inteira falando sobre isso. Por que isso acontece, prof. Adriana e demais espectadores, professores que nos assistem? Porque essas revoluções, elas são feitas pela força, sem a educação, sem a cultura. Quem chega lá, chega rancoroso e faz pior do que os outros fizeram quando estavam lá. Aí a frase do James Joyce: questões que se resolvem com violência nunca ficam resolvidas. Olha que frase impactante. Questões que se resolvem com violência nunca ficam resolvidas, porque vai guardar rancor, vai ficar algo latente, vai ficar uma brasa por baixo aí das outras coisas, e uma hora isso vem à tona e acontece de ser pior do que era anteriormente. É preciso promover uma revolução educacional e cultural que só é possível nos bancos escolares. Essa é uma opinião minha, obviamente, mas que eu defendo com unhas e dentes. Eu acho que quem pode fazer essa revolução da qual eu falo, essa resistência, são exatamente vocês, professores, mediadores de leitura, formadores de opinião, que vão criar uma possibilidade de um povo mais culto, mais educado, com o entendimento das coisas, para que quando cheguem ao poder, façam de uma maneira diferente, façam de uma maneira justa, igualitária, sensível, culta. Essa é a maneira que eu vejo de ser possível essa resistência, essa revolução. Quando a gente fala em resistir à realidade, resistir ao pragmatismo, o maior e melhor exemplo que me vem à mente é o deste cara que está aqui na imagem, né? Vocês podem identificar quem é, né? Famoso, engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, do qual eu tive o prazer e a honra de me aprofundar. Eu posso dizer que eu sou um especialista em Dom Quixote. Eu traduzi e adaptei o grande clássico espanhol para o português, uma adaptação feita para jovens. Estive lá na Espanha, percorri a rota do Quixote, lá na região da Mancha, pesquisando dados originais da Biblioteca Nacional de Madrid, entrevistando cervantistas renomados, e ele nos dá um exemplo, uma imagem do que é resistir à realidade. Ele não se conformava com esse mundo duro, pragmático, ele queria sonhar, ele queria o amor, ele queria a verdade, ele queria a justiça, né? Determinar o que uma pessoa deve fazer é criar um exército de pessoas iguais. Isso não é saudável para ninguém, não é saudável para nenhuma nação do mundo, né? Determinar um exército de pessoas iguais. Não se adequar a uma sociedade doente é uma virtude. Às vezes as pessoas me chamam, né, dizem que eu sou quase que um extraterrestre, algumas vezes, porque eu penso diferente. Eu digo, bom, se me chamarem de diferentão por uma questão ética como essa, eu considero como um elogio, né? Eu considero como um elogio. Não compactuar com algumas coisas, eu considero um elogio, né? Mas isso é só para quem ainda sabe sonhar, né? E a leitura vem nesse sentido. A leitura é a grande ferramenta anti-alienação, anti-servilismo, que pode nos salvar também, além dessa mediação dos professores. Um bom livro é um bom conselheiro, tá? Eu levei isso tanto a sério na minha vida,
Eu venho de uma família que não tinha o hábito da leitura, uma família muito pobre, mas eu levei isso para mim. Hoje eu tenho uma biblioteca fantástica, de milhares de livros aqui na minha casa. Eu compro o livro, eu invisto nisso, porque eu sei o quanto fez bem para mim, o quanto mudou a minha vida e o quanto eu vejo mudar nos municípios que eu passo, onde eu tenho palestrado, onde eu tenho interagido com alunos e professores. Então, essa é a grande ferramenta. Eu levo isso tanto a sério que nós temos um curso, né? Daqui a pouco nós vamos começar a oferecer aqui pela Ferraz Eventos mesmo, que é um curso sobre leitura. Ler é um verbo ativo, né? Ler é um verbo ativo. A gente acha que ler é algo passivo, mas não é. O bom leitor, o grande leitor, ele é um coautor da obra, né? Ler é algo muito mais ativo do que a gente imagina. Eu cito sempre uma frase do grande escritor alemão, Johann Goethe, autor do Sofrimento do Jovem Werther e do Fausto também. Ele diz que a maioria das gentes acha que é fácil aprender a ler, ele diz, né? Eu tentei fazer isso por 80 anos e ainda não aprendi direito. Bom, se Goethe, um dos maiores escritores de todos os tempos, diz isso, imagine nós, meros mortais, né? Porque a gente lê de forma desleixada, lê coisas erradas, lê no tempo errado, e existe uma maneira de ler corretamente para absorver. A medicina ayurvédica, prof. Adriana, tem uma filosofia muito interessante. Eles dizem que o que vai nos fazer bem fisicamente não é o que a gente come, não é o que a gente come que vai nos alimentar, de fato. É o que a gente absorve. Porque a gente come muita porcaria, come muita coisa errada, do jeito errado, e absorve, o nosso organismo absorve muito pouco. Com a leitura é exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente lê muita coisa, só que lê errado, lê sem método, lê do jeito torto, e aí absorve quase nada daquele conhecimento. E aí não nos serve, né? Então, a leitura como uma ferramenta. O fim de El Bueno, Dom Quixote se auto-intitulava El Bueno, né? O que acontece com ele? Vou dar um spoiler para quem não leu o livro até o final. Recolhido diversas vezes pelos amigos, o maluco que queria resistir à realidade é levado de volta para casa. Os amigos achavam que ele ia morrer numa dessas aventuras, ele apanhava, passava por perrengues, e preocupados com ele, eles tentam salvar ele de si mesmo, da sua loucura, da sua alienação, vamos dizer assim, e trazem ele para casa. Numa dessas, para evitar as más influências dos romances de cavalaria, Dom Quixote fica daquele jeito de tanto ler, né? Ele não suportava a realidade, queria viver uma vida de aventuras. Numa dessas, para evitar as más influências dos romances de cavalaria, eles têm seus livros queimados. Olha a força dessa imagem. Queimar livros. E a gente já viu isso algumas vezes durante a história da humanidade. Diversas vezes, para ser mais exato. Caça às bruxas e aos livros, né? Nós vimos isso lá nas bibliotecas do mundo antigo, as bibliotecas de Alexandria e Pérgamo eram os grandes centros culturais do mundo, né? Onde estava compilado, condensado o conhecimento do mundo inteiro. Quem passava por Alexandria ou por Pérgamo tinha que deixar um manual, um manuscrito, um original de qualquer livro que trazia para ampliar aquele acervo. Bom, essas duas bibliotecas foram queimadas. Existem controvérsias ainda de como aconteceu. Uns dizem que foram bárbaros, outros que foi uma loucura do imperador, mas, de qualquer forma, se perdeu esse gigantesco conhecimento da humanidade. Tá? Ou por ignorância, ou por vaidade, se perdeu. O índex da Igreja Católica, quem é que sabe aí, os professores de história que nos acompanham, né? A Igreja Católica, durante o período da Inquisição, faz uma lista de livros proibidos, o índex, que eram simplesmente queimados. Nós vimos isso de novo depois no macartismo, né? Os livros de Lombada Vermelha, um movimento que começou com o senador Joseph McCarthy lá nos Estados Unidos, que criou o movimento macartismo, caçando comunistas, caçando livros comunistas no mundo inteiro. Eu tenho um amigo meu que foi preso no Uruguai, ele é vivo ainda, um senhor, mora em Torres hoje, foi torturado, levou choques nos testículos lá no Uruguai, em Montevidéu, simplesmente por carregar um desses livros de Lombada Vermelha, um livro comunista, na sua mochila. Vejam se isso é possível, né? O Tibete engolido pela China, outro exemplo disso.
E os clássicos da literatura, Fahrenheit 451, 1984, Admirável Mundo Novo e O Nome da Rosa. Quem conhece algum desses livros sabe do que eu estou falando. O meu livrinho, A Mordaça, vai justamente na linha dessas grandes distopias da literatura. Claro, né, feito para jovens, feito no nosso tempo, mas que fala sobre isso. Essas possibilidades de autoritarismo que se impõem de tempos em tempos à humanidade. E a bola da vez agora, de instrumento de manobra, de massa de manobra, talvez seja a tecnologia. Eu repito, a gente vive a era da informação, mas a era da informação não é necessariamente a era do conhecimento. Deveria ser. Quando nasce a internet, né, quando explode esse movimento todo, se imaginou que seria, mas não é. Se imaginou uma humanidade culta, uma humanidade mais sábia, não é, infelizmente, o que a gente está vendo. Né? Porque pessoas estudam para emburrecer as outras. Esse é o problema. Tem gente que estuda para emburrecer e para dominar as outras. E elas criam mecanismos sutis para nos fazer dizer amém para tudo. Essa é a resistência do que eu estou falando. Nós precisamos aprender a usar essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que é a tecnologia, usar a nosso favor. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Repito, né? Não seria possível a gente se encontrar a milhares de quilômetros, como estamos fazendo, se não fosse a tecnologia. Meus amigos de adolescência eram revoltados, assim como eu. Só que, ao mesmo tempo que muitos se revoltavam fumando maconha, pichando muros de parede, depredando patrimônio público, eu usei essa minha revolta para ler e escrever. Tá? Ler e escrever foi meu ato de rebeldia. Eu não faria isso, ler e escrever, se eu estivesse satisfeito com a vida que nós temos. Eu palestro muito para adolescentes, para crianças, em todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente, e seguido os alunos me perguntam, Willy, por que é que você escreve? Eu digo, porque eu sou um inconformado. Se eu estivesse conformado com o mundo que a gente vê aí, eu ia fazer churrasco com meus amigos todo final de semana, eu ia pescar, eu ia para balada. Como eu sou um inconformado, eu escrevo, porque eu tenho uma pretensão de mudar alguma coisa. Tá? A literatura surgiu como uma ponte para outra dimensão, que me ajudou a resistir ao consumismo desenfreado, ao vício, ao preconceito, ao servilismo e à ignorância. Eu sempre conto nas minhas palestras, eu não tenho vergonha de dizer, e eu acho que é importante expor isso, como exemplo pessoal. Meu pai era alcoólatra, meu pai bebia, meu pai morreu de tanto beber, na verdade. Tá? E a gente passou muito perrengue de criança e adolescente. E todo mundo diz que isso tem a ver com genética, ou mesmo com aprendizado. Quer dizer, todo mundo esperava que eu fosse por um caminho muito parecido, né? Mas os livros me salvaram. Os livros me salvaram desses vícios, do consumismo, do servilismo e da ignorância. Não que eu seja um guru de nada, não é isso, mas eu tenho certeza de que eu sou muito melhor do que seria se não fosse pelos livros. Né? Bons professores, bons orientadores, bons mediadores e boas leituras. Né? A leitura é algo que a gente pode fazer sozinho, quando quer, no tempo que quiser. A gente conversa com a mente de um grande escritor no momento que a gente bem entender. Então, essa é a resistência. Saber. Não se contentar com um saber superficial, né? Usar isso, sim, a nosso favor, mas não se contentar. Tem uma passagem do meu livro A Mordaça, né, que são dois personagens, o Neo e o Arcade, veja bem, né? Neo, o novo, e o Arcade, o velho, que entram em conflito. Isso foi inspirado em Dom Quixote também, né? Dom Quixote, o alto e magro, o Sancho Panza, o gordinho e baixinho, que estão em diálogo constante, né? Muitas vezes irônico, humorístico, às vezes sarcástico, às vezes um pouco mais dramático, mas trocando ferramentas. Os pesquisadores de Dom Quixote dizem, né, que Dom Quixote e Sancho Panza são a mesma pessoa, são os dois lados da mesma moeda, o anjinho de um lado e o diabinho do outro, futucando no nosso ouvido. Né? Se a gente olhasse Dom Quixote num espelho côncavo, a gente enxergaria ele, Sancho Panza. Ele é alto e magro. Se olhasse num espelho côncavo, se veria gordinho e baixinho. E o Sancho, se olhasse num espelho convexo, se veria magro e alto, como o Dom Quixote. Os meus personagens da Mordaça, o Neo e o Arcade, o novo e o velho, são a mesma coisa. São nós.
fazem parte de nós. Eu tenho um pouquinho de neo, que quero aprender essas novas tecnologias, que sou fissurado por isso, e tenho um pouquinho de arcaico, que quer segurar, que gosta do tradicional, que gosta de conservar. Nós todos temos um pouco disso. Eu acho que essa é a grande sacada, tanto do Don Quixote, como do Mel Mordaça, que eu admito, obviamente, que me inspirei em Don Quixote. Tá? Zygmunt Bauman, grande sociólogo polonês, traz o conceito de modernidade líquida, né? Eu acho que ele teve uma das grandes sacadas do século, né, ao trazer essa ideia de modernidade líquida. Tudo ao nosso redor é líquido, volátil e transitório. Nada é feito para durar mais do que 140 caracteres ou o tempo de uma curtida. Tá? Virou um movimento claramente narcísico, né? Narcísico, de querer likes, de querer curtidas, de querer aparecer, mostrar mais do que se é. E isso é muito rápido, muito transitório. 140 caracteres é o espaço de um Twitter. Não sei se todos aí sabem o que significa um tweet. Tweet do inglês significa um pio de um pintinho. Né? Então, um Twitter é o tempo, o espaço de um pio. Né? Muito rápido, 140 caracteres. Vivemos sobre a tirania do aqui e agora. É quando o ser humano se despersonaliza e adquire o estatuto de coisa a ser consumida, para em seguida ser descartada, o objeto homem. Eu falei antes, né, que nós somos produto de uma indústria. Né? Se você não é consumidor, você é produto. Né? Como a gente não está pagando para ter acesso a essas redes sociais, nós não somos consumidores, porque não estamos pagando. Então, nós somos o quê? Produto. É muito importante estar atento a isso, né? E não se sujeitar a ser um mero produto, não ter um código de barra, como os meus personagens do livro A Mordaça têm atrás do pescoço um código de barra, né? A gente precisa estar atento a essas questões. Sites de futilidade, programas de TV e web ditam o tempo inteiro o que nós temos que fazer, comprar, ler e jogar fora. E a gente obedece de joelhos, quase que sempre. Tá? Se o influenciador que a gente gosta diz que a gente tem que usar tal marca, a maioria das pessoas segue sem questionar. Né? Se o político demagogo fala que tem que fazer isso, quase sempre a gente vai atrás sem questionar. A gente tem que pensar. Tá? Eu não quero que pensem como eu, mas eu quero que pensem. Eu falo isso para os alunos o tempo inteiro. Eu não quero que pensem exatamente como eu penso, mas eu preciso que vocês façam o exercício de racionalidade, que usem o filtro do cérebro para que a gente não seja massa de manobra. Desapega, diz o novo guru, né? Tudo é descartável, tudo tem que se desapegar. É óbvio que há um pouco de verdade nisso, a gente não pode se apegar ferrenhamente às coisas, mas isso também de tudo ser tão transitório, de desapegar de tudo o tempo inteiro, é muito nocivo para a nossa sociedade. Eis aí a síntese do nosso mundo líquido: jogar fora. Tudo é descartável. Os produtos que a gente compra são feitos para usar uma vez. As pessoas que a gente conhece são feitas para se usar uma vez. A gente precisa mudar essa mentalidade. Né? Essa é a resistência de que eu falo. Não só resistir ao consumismo, a ser um produto, mas também a essa futilidade, a essa superficialidade de todas as relações. Eu tenho um amigo meu que é advogado, um advogado muito conhecido aqui na região da Serra Gaúcha, Stanislau Robalo. Ele seguido fala essa frase aí que eu trago aqui com a permissão dele para a minha palestra. Ele diz: as pessoas têm vergonha de serem pobres, gordas e feias, mas não têm vergonha de serem burras. Que forte isso, né? As pessoas têm vergonha de serem pobres, gordas e feias, mas não têm vergonha de serem burras. E aí eu complemento. Sabe por que elas não têm vergonha de serem burras? E têm vergonha do resto? Sabe por quê? Porque elas nem sabem que são burras. Sócrates, o maior sábio de todos os tempos, eleito pelo oráculo do Delfos como a mente mais brilhante da sua época, dizia:
só sei que nada sei. Se o cara mais sábio dizia que não sabia de tudo, que dirá nós, né? Só que as pessoas não sabem. O que sabe errado, ignora que ignora. Olha bem, o que sabe errado, ou seja, o que não sabe, ignora que ignora. Ele não sabe que não sabe, né? E isso é o maior problema. Porque a pessoa que sabe que não sabe, geralmente ela fica quieta, não fala bobagem, né? Agora, quando a pessoa não sabe que não sabe, ela fala as maiores asneiras. E aí eu trago uma frase do Humberto Eco, né? Que diz que essa questão da democratização da internet liberou uma legião de imbecis, né? Então, a gente tem que ouvir um monte de gente falando um monte de coisa que não tem o menor fundamento. Estão aí as fake news, né? Para mostrar, para exemplificar o que eu estou falando, as fake news são uma epidemia moderna, uma catástrofe para o sistema democrático como a gente vive. Ninguém mais sabe para onde ir. Tem gente que cria fake news de propósito, eu não consigo entender isso, para atordoar as pessoas. Por isso é importante ter filtro. Pensar é grátis, não pensar pode custar caro. Aqui eu trago um depoimento da minha irmã. É um texto meio longuinho, mas eu acho que vale a pena só para a gente concluir o que essa nossa parte dessa reflexão. Minha irmã diz assim, ó, Maeve, o nome dela, ela mora na África hoje. Você sabia que a beleza pode fazer mal? É por isso que as grandes empresas não expõem obras de arte em suas paredes brancas. O belo emociona. As coisas insossas causam a insensibilidade necessária para o trabalho. Então, fuja das coisas belas e comoventes. Cuidado com músicas bonitas. Quanto à leitura, evite as que fazem pensar. Há uma vasta literatura especializada em travar o pensamento. Leia o jornal que publica todos os dias as mesmas coisas, apenas com nomes e rostos diferentes. Aos domingos, não esqueça do programa de auditório. E impeça o belo, o comovente, o sensível. Assim você terá saúde mental para trabalhar bastante. Labute sua vida inteira sem ver beleza em nada. No final, quem sabe, você tenha uma aposentadoria para gastar no hospital. Muito sarcástica, minha irmã. Cultive a insensibilidade e nem vai perceber o quão banal e rasa é a sua vida. Uma vida sem arte é uma vida acachapante. A vida seria insuportável sem arte, diria o Nietzsche. Depois o Ferreira Goulart falou isso também, a Clarice Lispector repetiu. A vida seria insuportável sem arte. A arte existe porque viver não é o bastante. A vida sozinha não basta. Se a minha vida fosse só pagar a conta, cumprir horário, levar filho para o colégio, não teria sentido, né? A arte vem nesse sentido de dar sabor, de dar colorido à nossa vida, né? Mas muitos não querem. As músicas que os jovens ouvem hoje nas rádios são deprimentes. Não existe letra, existe pancadão, existem letras. Quando existem letras, são letras chulas, né? A literatura é a mesma coisa, não é porque é um livro que aquilo é edificante. Existe uma vasta literatura especializada em imbecilizar as pessoas. E, por incrível que pareça, muitas vezes aparece na lista dos mais vendidos. É nosso papel como mediadores de leitura filtrar, não obrigar, obviamente, eu falo isso nesse curso que nós vamos ministrar pela Ferraz, né? Não é obrigar, tudo que é obrigatório não é prazeroso, e se não há prazer, o leitor vai ser leitor até acabar a obrigação, não é isso, mas tentar guiar, tentar fazer descobrir o prazer pela descoberta, pela curiosidade, pelo amor ao conhecimento. Esse é o nosso papel, e não só entretenimento. Nós vivemos uma civilização da imagem, a sociedade do espetáculo. Está aí uma imagem do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que já refletia sobre essa questão naquela época. Imagine se ele visse o que nós vivemos hoje, né? A sociedade do espetáculo é mostrar, é aparecer muito mais do que se é, né? E as redes sociais vêm nesse sentido, muito mais do que qualquer outra coisa. Olha só as informações que eu trago aqui para vocês, professores queridos. O Brasil, essa é uma pesquisa que eu fiz há um tempinho atrás, talvez ela esteja um pouquinho defasada, mas não acredito que esteja muito, não, tá? Se estiver, é pouca coisa. Se mudar alguma coisa, é pouca, tá? Olha só essa pesquisa que eu fiz para mostrar para vocês. O Brasil
tem 80% dos aparelhos de televisão na América Latina. 80%. Mesmo com o nosso povo sofrido, pobre, deficiente de muitas coisas, o Brasil tem 80% dos aparelhos de televisão na América Latina. 98% das famílias brasileiras têm TV. Tá? Uma parte muito maior não tem banheiro em casa, não tem água encanada, não tem saneamento básico, mas tem TV. 98% das famílias brasileiras têm TV em casa. Muitas famílias, 2 ou 3 televisões. Eu conheço gente que tem televisão até no banheiro. É sério, conheço. Tá? Dos 210 milhões de brasileiros, apenas 12%, aliás, 12 milhões compram livros, o equivalente a 6%. Tá? Mais ou menos 6%. Compram livros para leitura. Tá? Vejam bem, não é uma questão de não ter dinheiro para comprar livro, porque quanto custa uma televisão? Quanto dá para comprar uma biblioteca, uma mini biblioteca com o valor de uma televisão, né? Mas não se investe em livros porque é uma questão cultural. 2/3 da população brasileira é considerada analfabeta funcional. Se a gente tirar aqueles 13%, mais ou menos, de analfabetos que não sabem assinar o seu nome, né? E o resto, 2/3 é analfabeto funcional, ou seja, sabe ler um conto, sabe ler uma crônica, mas não consegue entender nada do que leu, eu pergunto, o que sobra de mentes pensantes para mudar esse nosso país? Muito pouco, né? Muito pouco. Então, essa é a revolução que a gente precisa fazer, necessária. Eu falei primeiro, né, do entretenimento, eu me dei o trabalho de procurar, né, no dicionário o significado de entretenimento. Entretenimento vem de entreter. Aí você vai lá e procura entreter no dicionário, o Aurélio, o Roais, enfim, um bom dicionário. Tá? Olha o que traz o dicionário, prof. Adriana e demais professores que nos acompanham. Deter. Fazer demorar ou esperar com promessas ou conversas vãs para desviar a atenção. Distrair. Aí um dos exemplos que o dicionário traz. A mulher entreteve o policial enquanto os assaltantes praticavam o roubo. Iludir, enganar, ocupar, encher. Outro exemplo. Entreteve o cliente iludido por longo tempo. Ou é obra medíocre, mas sua leitura entretém. Bom, quando eu li esse conceito, quando eu li esse significado no dicionário, eu fiquei apavorado. Eu digo, meu Deus. E nós vivemos a sociedade do espetáculo, a sociedade do entretenimento, e a gente não entende por que o nosso país está virado na bagunça que está. Porque nós não vivemos a era do conhecimento. As pessoas não se interessam mais pelo saber, elas querem diversão, entretenimento. Os gregos antigos, a prof. Adriana leu um breve currículo meu, eu estudei filosofia à maneira clássica. Os gregos antigos, os gregos clássicos, não concebiam o conceito de entretenimento em seu vocabulário. Essa palavra não existia para eles. Tudo que eles fossem fazer tinha que provocar o que eles chamavam de catarsis, purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama ou uma obra de arte. O grego clássico, o grego antigo, ia assistir uma peça de teatro que podia durar 10, 12 horas. E ele tinha que sair transformado dessa peça de teatro. Aquilo tinha que provocar uma purificação, uma descarga emocional, uma melhora do seu ser. Tá? Coisa que o nosso entretenimento moderno, contemporâneo, não provoca. É aquela risada boba, é aquela risada chula, e acabou aquilo, morreu a reflexão. Né? Nós precisamos mostrar para o jovem que fazer um pouquinho de força para aprender é o que vai fazer a diferença. Ter um pouquinho de curiosidade, para ir um pouquinho mais fundo, é o que vai tornar ele uma pessoa de sucesso, uma pessoa melhor, uma pessoa que vai fazer um mundo diferente. Naquela época, eles tinham o oráculo do Delfos, né? Tudo que eles quisessem saber, eles perguntavam para o oráculo do Delfos, lá no templo de Apolo, na Grécia Antiga. Se o rei ia ter um filho homem ou mulher, se a Grécia ia perder ou ganhar a batalha, eles perguntavam para o oráculo do Delfos. Hoje nós temos o Google, né? O Google é o oráculo do Delfos do século XXI. Só que as pessoas que navegam nesses aparelhinhos aqui, conforme pesquisa, menos de 1% delas navegam na internet para aprendizado.
Prof, menos de 1% das pessoas que navegam na internet o fazem para estudar. 99 ponto alguma coisa por cento estão ali para entretenimento, para conversinha boba, para acompanhar a celebridade da hora, o seu guru do momento, para ver vídeo de pornografia, para ver bobagem. Olha a ferramenta que a gente tem na mão e a gente não está sabendo usar. O livro A Mordaça reflete exatamente sobre isso. Para jovens, com uma linguagem pop, uma linguagem dinâmica. O livro tem ilustrações no estilo de mangá, que a gurizada adora. A gurizada adora. Falando com uma linguagem que eles entendem, mas com conteúdo transformador. Tá? Eu acho que é isso que nós precisamos mais do que nunca. Muitos pensam que navegam nas redes, quando, na verdade, elas naufragam. Né? A internet não vai nos salvar. Por muito tempo, a gente achou que essa ferramenta ia ser uma revolução cultural, intelectual, que ia salvar a humanidade. Não vai. Nós não vamos ser salvos pela internet. Ela ajuda, sim. Claro que sim, se soubermos usar. A medicina está aí para mostrar os avanços que a tecnologia nos trouxe, né? A comunicação, só que a gente não está sabendo usar. Sabe o que eu digo, prof? Que nós estamos no meio de uma revolução tecnológica. E quando a gente está no meio de uma revolução, a gente não consegue avaliar ela por completo. É impossível avaliar uma revolução quando a gente está no olho do furacão. A gente só consegue ter um parâmetro, avaliar direito, quando a gente está distanciado. E a gente está longe disso ainda. Então, a gente não sabe para onde está indo. Essa é a verdade. A gente não sabe para onde está indo. Tá? E é nosso papel, como formadores de opinião, como mediadores de leitura, como professores, como escritores, tentar sugerir, né? Tentar propor, nunca impor, mas propor, né? De maneira inteligente e também de maneira humanizada algum caminho, né? Como eu citei primeiro Humberto Eco, né? Contra a conspiração de imbecis e a legião de idiotas que a internet liberou, né? Esse avalanche de fake news, essa avalanche de opiniões sem embasamento nenhum que a gente vê o tempo inteiro, essas brigas, essa polarização que o nosso país está vivendo, talvez sempre tivesse acontecido, mas não com essa intensidade, porque as redes sociais, a internet potencializou isso tudo. Tá? Santos Dumont, né, um dos gênios brasileiros, que também ajudou a humanidade a dar um salto tecnológico, né, como o avião, ele acabou se decepcionando, né, com os rumos que tomou a sua invenção. No meu livro, essa é uma frase do livro, né, o bisturi aí, é uma frase que está aqui. Um bisturi não é bom e nem mal. Bom ou mal é o uso que se faz dele. Né? Um bisturi nas mãos de um cirurgião experiente vai salvar vidas. Esse mesmo bisturi nas mãos de uma criança de 3, 4 anos pode ser fatal. Né? Não é o bisturi que é bom ou mal, não é o dinheiro que é bom ou mal. Se eu usar o dinheiro para o bem, para ajudar os outros, para me aprimorar, para fazer o bem para a sociedade, o dinheiro é bom. O dinheiro não é bom e nem mal. As pessoas demonizam o dinheiro, mas não é o dinheiro que é bom ou mal. O ruim é o uso que eu faço para ele. E o mesmo é com a tecnologia. Em 23 de julho de 1932, durante a Revolução Constitucionalista, Santos Dumont, ao ver sua invenção sendo usada para bombardear os insurgentes em São Paulo, se suicida com uma gravata, tamanha a decepção e angústia de ver o que estavam fazendo com o invento dele. Ele criou o avião, né? Pensou no avião para encurtar distâncias, para aproximar as pessoas, para melhorar a vida do mundo, né? E quando ele vê a sua invenção sendo usada para matar a gente, para bombardear pessoas, ele se decepciona e se suicida, né? Não sei exatamente quem foi a pessoa que inventou a web, mas se ela tivesse um pouco de senso crítico também, eu acho que ela iria ficar um pouco triste ao ver o que se está fazendo, né? Essa polarização, essas fake news, esse domínio, essa força que se exerce para se consumir, para se ser igual a todo mundo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E um outro exemplo do conhecimento do mal, né?
que a tecnologia nos trouxe é o caso do Oppenheimer, Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica. Após as explosões em Hiroshima e Nagasaki, que mataram mais de 200 mil pessoas e deixaram outras tantas sequeladas, ele falou, ele parafraseou, ele pegou uma frase do livro Bhagavad Gita, ele disse: eu me tornei a morte, um destruidor de mundos. Oppenheimer morreu deprimido, também refletindo sobre o seu invento. Tá? Esse é o conhecimento do mal. Uns estudam para emburrecer ou dominar os outros. Tá? Nós temos que ter muito cuidado para não cair nesse tipo de armadilha, para a gente ser independente, para a gente usar a nosso favor uma coisa que não tem mais volta. A tecnologia, obviamente, não tem mais volta. Eu sei que muita gente usa para o bem, vocês, professores, eu sei que estão se aprimorando, estão se aperfeiçoando para usar isso da melhor maneira, né, com essas aulas online, com esses encontros como a gente está fazendo, a medicina, como eu já citei, as comunicações, e é isso que nós temos que fazer, focar no lado bom, aprimorar o lado bom e aprender a diferenciar uma coisa da outra. Isso é sabedoria, né? A gente confunde, às vezes, conhecimento com sabedoria, não é a mesma coisa. Né? Os nazistas tinham muito conhecimento, eles conheciam sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre medicina, e olha o que eles fizeram. Né? Então, sabedoria, ela vem de dentro, ela pega o conhecimento que vem de fora, transforma e devolve para o mundo de uma forma positiva. O conhecimento nem sempre é positivo, há muito conhecimento sendo usado para o mal. Né? E uma frase do Einstein, que eu cito na abertura do livro, aqui na abertura do livro, né? Tornou-se chocantemente óbvio que nossa tecnologia superou a nossa humanidade. Né? Tornou-se chocantemente óbvio que nossa tecnologia superou a nossa humanidade. E na última frase do livro, eu cito uma frase do Gandhi, que diz assim: a prisão não são as grades, a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É só uma questão de consciência. Tá? Uma frase de Mahatma Gandhi que eu encerro o livro. E eu posso falar isso com propriedade, prof. Adriana, porque eu palestro muito em presídios também, na FASE, na CASE, né, para menores que, enfim, estão cumprindo medidas socioeducativas, e é exatamente isso. Quando eles descobrem o poder da leitura, o poder do conhecimento, eles estão muito mais livres lá dentro de uma cela do que muitas pessoas que vivem aqui na rua, que são viciadas, que roubam, que estão perdidas, desvirtuadas na vida. Né? Então, não é isso que define o que é ser livre e o que é ser preso. É uma questão de consciência. Cabe, como diz Foucault, aceitar o mundo que aí está, jogado na poltrona, ou contestar com palavras, resistir contra o que o mundo nos força a seguir de modo obediente. Tá? Eu já levantei da minha poltrona há pelo menos 15 anos, prof. Adriana. Há 15 anos eu percorro esse estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O meu escritório são os hotéis. Eu tenho palestrado, agora não por causa da pandemia, né, mais virtualmente, mas antes disso, alertando para essas questões em escolas, em universidades, em feiras do livro, e me coloco à disposição para, no futuro, aí conhecer vocês aí no Mato Grosso e compartilhar mais dessa minha visão, dos meus livros, do meu conhecimento, do que eu tenho para oferecer para esse mundo com vocês. Eu espero que a gente possa ter refletido junto, que eu tenha causado uma comichãozinha aí no cérebro de vocês, para que a gente possa tentar fazer as coisas diferentes. Pergunta: a literatura é uma forma de resistência? Sempre, por definição. Ler é um ato de transgressão. Ler e escrever, pensar, é transgredir. Tá? E a gente precisa transgredir do jeito certo. Não é pichando muro, não é quebrando patrimônio público, não é se drogando que a gente vai mudar as coisas. Pelo contrário, é estando consciente, com as ferramentas certas, usando as ferramentas do jeito certo, que a gente vai poder fazer essa resistência, essa revolução do título da minha palestra. Recapitulo, né, para quem gostou dessa fala, quem quer aprofundar,
estamos com um curso online pela Ferraz Eventos, curso Ler é um Verbo Ativo, tá? Onde a gente vai aprofundar essas questões da leitura, do que ler, de como mediar a leitura, de como apresentar a leitura de uma forma prazerosa para as crianças, para os alunos, para os jovens, para que eles peguem gosto pela leitura, porque só tendo prazer que o leitor vai se tornar um leitor pelo resto da vida. Caso contrário, acabou a prova, acabou o vestibular, morreu o leitor. Existem técnicas, nós vamos trabalhar isso. Tem a contoterapia, tem a crônica terapia, tem a poematerapia, biblioterapia, né, de forma geral. Nós vamos trabalhar nesse curso de 10 horas com certificado, que eu acho que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta, prof. Adriana. Espero não ter tagarelado demais aqui, eu sou muito tagarela quando eu gosto do assunto, quando aquilo me diz respeito, né? E espero ter colaborado com vocês aí. Foi um prazer. Willy, como é bom a gente ouvir as palavras que você disse. Pelo chat a gente pode perceber, as pessoas adoraram. É extremamente... Quando você escuta que é possível fazer uma revolução a partir dos bancos escolares, eu acho que é tudo isso que essa nação precisa entender, né? Nós precisamos colocar a educação como essencialidade. Engraçado que a gente vive esse momento de pandemia e essa pressão, e aí a gente começa a olhar nos decretos, o que é essencial, o que é essencial? A educação nunca aparece como essencial. Quando a gente está no período eleitoral, a educação não é essencial para uma contratação. E aí você começa a pensar, mas como que os discursos são tão bonitos de priorização da educação, mas ela não é considerada um serviço essencial? Quando que isso vai mudar, né? Não aparece, né, prof? Não é um monumento que apareça, que fica, é algo muito sutil, né? E isso talvez não conte ponto para o currículo do político, né? Isso é uma grande pena, é uma grande lástima. E esse é um dos motivos dos nossos atrasos todos. A gente precisa refletir, precisa pensar melhor. Mas que bom ouvi-lo falar tudo isso para nós. Nós precisamos mesmo estarmos esperançosos, nessa esperança que não é uma esperança de ficar esperando, é do verbo lá de Paulo Freire mesmo, né? Do esperançar que a gente pode a todo dia se movimentar e fazer diferente. Muito obrigada, Willy. Seja sempre bem-vindo ao nosso estado. Pode ter certeza que muita gente já pegou o contato, porque a gente tem muito trabalho aqui pelo Mato Grosso, como tem pelo Brasil, mas muito obrigada pela sua presença. A Undime se sente muito honrada com a sua fala. Nossos secretários deixaram muito claro no chat, depois se você puder ler, os elogios, a aclamação, porque nós precisamos, sim, para além das práticas que são tão técnicas às vezes, dessa esperança, desse frescor, desse sonhar que é tão necessário para a nossa profissão. Muito obrigada, Igor. Eu que agradeço, fico à disposição, já estou vendo aqui no meu WhatsApp que já tem gente de cidades aí da região me chamando, Itanhanga e outras cidades já estão me chamando, vou responder cada um com muito prazer. Espero conhecê-los pessoalmente, me coloco à inteira disposição. Quem quiser o livro também, a Mordaça, me chama ali, eu mando autografado para vocês, vai ser um prazer. E um ótimo evento para vocês aí, um ótimo final de evento. Um abraço a Claudivânia, a Adri, ao Eduardo, ao pessoal da Ferraz, a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Obrigada, e eu devolvo a palavra então a Claudivânia. Parabéns para vocês, parabéns aí, professor Willy Bergaminhoz, pela sua contribuição e participação nesse evento. Sucesso para você. A todos nós, obrigado. Adriana, muito obrigada aí pelo apoio, e nós também gostaríamos de parabenizar pelo excelente trabalho que você desenvolve como dirigente municipal no município de Primavera do Leste e também no Conselho Estadual de Educação. Muito sucesso para você. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Obrigada. Saudade de